Meus queridos amigos que nos ouvem nesta manhã de sábado, 14 de fevereiro do ano 2026. Estou aqui juntamente com o cooperador, irmão Fernando, que é um colombiano, viveu muito tempo na Venezuela, no Peru, e hoje está aqui conosco também para nos ajudar nesta missão de levar o Evangelho do Senhor Jesus. Daqui a alguns minutos ele vai estar trazendo a palavra de Deus, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor em espanhol, em castelhano. A nossa estadia aqui é breve, já estamos nos retirando daqui, em menos, quem sabe, de 40 minutos, já estaremos indo para outra localidade. Quem sabe você que está nos ouvindo pode não estar entendendo, não compreendendo o que está acontecendo. Se você tiver uma Bíblia, um aplicativo da Bíblia no teu celular, ou se você está na tua casa e tem o exemplar da Bíblia, eu te convido a ler, abrir a Bíblia juntamente comigo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, ou você que tem no seu celular um aplicativo da Bíblia Sagrada, muitos hoje usam o aplicativo da Bíblia. Isso é muito importante, que você tenha um aplicativo da Bíblia Sagrada no seu celular. Você pode ler também, você pode ouvir a palavra de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 16. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 16. Nós encontramos uma das últimas palavras de Jesus Cristo, depois que ele concluiu o seu ministério terrenal, depois que ele foi crucificado, depois que ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, antes de subir aos céus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse as seguintes palavras, Marcos capítulo 16 e o versículo de número 15. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estas palavras não são palavras de um profeta, de um apóstolo, de um bispo, de um papa, de um pastor, de um líder qualquer, mas estas palavras são palavras de Jesus. É Jesus quem está dizendo. E você, eu sei que a maioria das pessoas que estão me ouvindo tem um exemplar da Bíblia na sua casa. Eu sei que a maioria das pessoas que estão me ouvindo tem no seu celular um aplicativo da Bíblia Sagrada. E eu gostaria que você conferisse. É muito importante que a gente venha conferir. Nós vivemos em um tempo de muitas informações. As redes sociais, os meios de comunicações têm trazido turbilhões de informações. E muitas vezes, muitas informações são falsas, muitas informações são erradas, são torcidas. E se você não conferir, você pode ser enganado. Existem multidões de pessoas sendo enganados por informações falsas, inclusive por pregações falsas, porque nesses últimos dias existem muitos falsos profetas, falsos pregadores, falsos líderes religiosos, falsos pastores,
pessoas que usam a Bíblia, pessoas que mencionam o nome de Deus, que dizem crer em Deus, dizem crer em Jesus, pessoas que dizem ser muito religioso, mas na verdade são lobos com capa de ovelhas, tentando enganar as pessoas e tirar proveito. Essa é a verdade. E a maioria das pessoas acabam absorvendo tudo aquilo que vê na internet. Muitas vezes as pessoas, tudo que vê, acreditam. Existe uma máxima, existe um provérbio que muitos dizem assim: aonde fala de Deus eu estou. Tudo que fala de Deus é de Deus. Não é assim. Não é tudo que fala de Deus que é de Deus. Lamentavelmente vivemos em um tempo onde estão usando o nome de Deus, usando a própria Bíblia para enganar as pessoas. E nesta manhã nós estamos aqui não para anunciar uma placa de uma religião, uma placa de uma denominação. Não estamos aqui para fazer propaganda de um objeto, de algo. Não estamos vendendo nada aqui. Mas na verdade estamos aqui simplesmente para cumprir uma ordem que Jesus Cristo disse. Marcos 16 e 15. Confira na sua Bíblia. Confira. Ao chegar na tua casa, abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 15. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. O segundo livro do Novo Testamento é Marcos. Novo Testamento, quem sabe você que está me ouvindo, tem um exemplar, sabe o Novo Testamento? Aquele Novo Testamento que você recebeu quando estava na escola. Aquele Novo Testamento que tem de Mateus, Apocalipse, tem também o livro de Salmos e tem o livro de Provérbios. Então, confira na sua Bíblia. A gente tem que conferir a Bíblia. Muita gente tem a Bíblia em casa, mas não lê. Muitas vezes deixamos a Bíblia aberta no Salmo 91. Muitas vezes deixamos a Bíblia aberta no Salmo 23. Acreditando que a Bíblia estando aberta no Salmo 91 vai espantar os males que estão em nossa casa. Muitas vezes deixamos a Bíblia aberta em um Salmo porque acreditamos que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai me livrar do mau olhar, vai me livrar da inveja. Mas a verdade, o que vai trazer impacto na minha vida, na verdade, o que vai mudar a minha vida é a leitura da Bíblia. O ser humano precisa aprender a ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não deixe ser enganado. Não permita que ninguém venha te enganar. Não permita que nenhuma religião, que nenhum pastor, que nenhum padre, que nenhum profeta, que nenhum bispo te engane. Leia a Bíblia. Eu estou aqui nesta manhã para dizer para você que você tem a palavra de Deus na tua casa. Você só será enganado se você quiser. Se você ler a Bíblia, se você estudar a palavra de Deus, ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar. Então, Jesus ele disse em Marcos 16 e 15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é uma ordem, não de um pastor, não de um padre, não de um papa, não é a ordem de um bispo, não é a ordem de um apóstolo, mas é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, aquele que nasceu em uma manjedoura, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou. É Jesus quem está dizendo: vão por todo mundo e pregue o Evangelho. E o que significa Evangelho, pastor Genivaldo? A palavra Evangelho significa boas novas de salvação. A palavra Evangelho significa boas notícias. Do que se trata o Evangelho?
Quem é a pessoa principal do Evangelho? Qual é a mensagem principal do Evangelho? Por que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura? Por que será que o apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crêem. O Evangelho, a principal pessoa do Evangelho é Jesus Cristo. O tema principal do Evangelho é salvação. É por isso que quando você lê o Novo Testamento, você vai encontrar, primeiro, Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Segundo, Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus escrito por Lucas. E o quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo escrito por João. 4 livros do Novo Testamento estão falando do nascimento de Jesus, da vida terrenal de Jesus, estão falando dos milagres de Jesus, dos sermões de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição. É por isso que quando você vai ler a Bíblia, você não tem que começar pelo livro de Gênesis, você tem que começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, principalmente pelo quarto livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, escrito por João. Mas para terminar e orar, e o irmão Fernando vai predicar para um mensagem, Jesus disse: vão por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. O tema principal do Evangelho é salvação. A pessoa principal do Evangelho é Jesus. O alvo principal do Evangelho são as almas, são as pessoas. Em João capítulo 3, versículo 16, João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ha dado seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda, olha que palavra maravilhosa. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e ha entregado seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos orar. Se você precisa de uma oração, você pode se aproximar desse serviço de som. Nós queremos orar por você, orar pela sua casa, orar pelo seu casamento. Nunca se precisou tanto de oração como nos dias atuais. O mundo está em um caos, as famílias estão em caos, a sociedade. A cada dia que passa, notícias terríveis estão sendo dadas através dos meios de comunicações. Todos os dias é uma tragédia que se noticia, ou no Instagram, ou no Facebook, ou nas redes sociais, ou nos meios de comunicação. Famílias estão em crise, casamentos estão em crise, adolescentes que estão em crise, jovens que estão em crise. Vivemos em uma época onde muitas pessoas estão lutando contra a depressão. Vivemos em uma época onde muitas pessoas estão lutando contra a ansiedade. Os consultórios psiquiatras, os consultórios dos psicólogos não estão dando conta de atender pessoas com problemas de depressão e ansiedade. Famílias completas estão sofrendo com a ansiedade. Famílias completas estão sofrendo com a depressão. E o remédio para a ansiedade, o remédio para a depressão é Deus, é Jesus.
Somente em Jesus Cristo vamos encontrar a cura para a alma. Muitas vezes aparentemente está tudo bem, mas dentro da alma há um desespero, há um vazio. Muitas vezes você olha para alguém que está caminhando pela rua, e você olha para ele e você fala: fulano, fulana parece ser alguém tão bem, estar tão bem, alguém ser feliz. Mas na verdade ninguém sabe o que passa na mente de cada ser humano. Ninguém sabe o que cada um carrega dentro da sua alma. Muitas vezes há uma batalha dentro do ser humano, há uma batalha na mente, há uma guerra, e ninguém sabe. Aí de repente se ouve uma tragédia, de repente se ouve algo terrível que acontece no meio da sociedade, e alguém diz: mas como pode? Por que o fulano fez isso? Por que o ciclano fez aquilo? Porque muitas vezes há uma guerra dentro do ser humano, há um vazio dentro da alma, um vazio que as drogas não podem preencher, um vazio que o alcoolismo não pode preencher, um vazio que o tabagismo não pode preencher, um vazio que o dinheiro não pode preencher. Existe um vazio na alma do ser humano que os psiquiatras não podem resolver. Existe um vazio, um problema na alma do ser humano que os psicólogos não podem resolver, porque somente Jesus Cristo. Eu tenho certeza que mais de uma pessoa que está me ouvindo nesta manhã precisa de Deus, precisa de um milagre na sua alma, e é por isso que nós estamos aqui. Nós vamos ouvir irmão Fernando. Irmão Fernando, venha. Nós vamos ouvir o irmão Fernando, mas eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero dizer para você: ainda há esperança para o teu casamento, ainda há esperança para os teus filhos, ainda há esperança para a tua mãe, para o teu pai. O que é impossível para você é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Paulo diz, o apóstolo São Paulo diz, que devemos orar por todas as pessoas. Se alguém desejar receber esta oração, se aproxime aqui, nós vamos orar por você. Se alguém desejar receber uma oração, nós estamos aqui para abençoar a tua vida. Senhor querido Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças por esta manhã de sábado, por esse dia 14 de fevereiro do ano 2026. Muito obrigado por nos dar a oportunidade e o privilégio de pregar a tua palavra. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada morador de Iporã. O Senhor sabe o que cada um tem vivido e está vivendo. O Senhor sabe dos problemas internos de cada família, dos problemas internos de cada matrimônio. Mas nesta manhã de sábado, abençoamos a cidade de Iporã, abençoamos as famílias, abençoamos os pais, as mães, os filhos, e oramos e declaramos que todos os vícios que têm destruído famílias, oramos e declaramos que todos os vícios que têm destruído o futuro de jovens e adolescentes, em nome de Jesus, todo vício maldito que tem tentado destruir a vida das famílias, dos jovens, dos adolescentes, até mesmo de crianças, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar grandemente a todos vocês nesta manhã. Nós estamos aqui anunciando que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador. Todos os sábados nós estamos no semáforo, mas hoje, juntamente com o cooperador, o irmão Fernando, estamos aqui neste ponto da cidade de Iporã, falando do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo. E você que nos acompanha através aqui da internet, que Deus abençoe a sua vida, continue orando por esse trabalho que fazemos aqui em Iporã.